Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações reiteradamente falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial. Também houve mudança de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas. Houve ameaças à vida e à integridade física de ministros do Supremo Tribunal Federal, que se repetem até hoje, inclusive com pedido de impeachment. Acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. Tudo culminando em 8 de janeiro de 2023, com a invasão e depredação da sede dos 3 poderes da República. E de acordo com a denúncia do Procurador-Geral da República, ainda por ser julgada, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos, desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos. Afinal, não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais, inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal num verdadeiro ato de lesa pátria. O alvo central contra quem as baterias dos radicais têm se voltado é o eminente ministro Alexandre de Moraes, que, como todos sabem, é o responsável pela apuração da tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito em 2022. Não é de hoje que o ministro Alexandre tem sido alvo de críticas infundadas em torno da condução dessas investigações. Isso para não mencionar as investidas que dolosamente visam corroer a independência de nossas instituições e enfraquecê-las. As acusações partem de 2 eixos de insatisfações. De um lado, estão os ataques feitos pela claque de apoiadores das lideranças políticas que são acusadas de uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O segundo foco de insatisfações, mais relacionado com interesses de grandes empresas de tecnologia, diz respeito ao processo em que o Supremo decidiu que as plataformas não podem se omitir assim que sejam notificadas no combate a crimes graves praticados por usuários nas redes sociais. Gerando, com essa maneira covarde e traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. É uma, como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. Há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Não só induzimento, instigação e auxílio na tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de um outro Estado, ao Estado estrangeiro, com clara afronta à soberania nacional, mas também fartas provas demonstrando auxílio na negociação espúria, vil, traiçoeira com autoridades estrangeiras para que se pratique atos hostis à economia do Brasil. Porém, presidente, mais do que esses ataques criminosos, o que se observa são condutas ilícitas e imorais de brasileiros, flagrantemente essas condutas impregnadas com a corocre da defesa de escusos interesses pessoais e o sabor amargo da traição à pátria e ao povo brasileiro, com constante atuação e seguidas afirmações, como se glória houvesse nisso, como se glória houvesse na traição, seguidas afirmações, principalmente nas redes sociais, assumindo autoria de verdadeira intermediação com o governo estrangeiro para a imposição de medidas econômicas contra o próprio país, que resultaram em taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América, tendo como consequência, assim que se iniciar, e na verdade a consequência já se iniciou, um grandioso prejuízo aos nossos empresários e a possibilidade de perda de milhares e milhares de empregos de brasileiros e brasileiras. A insistência dessa organização criminosa na implementação de medidas nocivas ao Brasil, com a implementação e o incentivo à implementação dessas tarifas e agressões espúrias, agressões internacionalmente consideradas espúrias e ilegais contra autoridades públicas brasileiras, tem por finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil, e que, para desgosto desses brasileiros traidores, não ocorrerá, mas a ideia de gerar uma grave crise econômica no Brasil, para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento que já se encontram em fase de alegações finais. O modus operandi é o mesmo. O modus operandi golpista é o mesmo. Antes, acampamentos na frente dos quartéis, invasão na Praça dos Três Poderes, para que com isso houvesse, como mais de 500
réus confessaram, houvesse a convocação de GLO e as Forças Armadas, gerando uma comoção nacional, e aí houvesse a possibilidade do golpe. Repito, o modus operandi o mesmo. Incentivo a taxações ao Brasil, incentivo à crise econômica, que gera crise social, que por sua vez gera crise política, para que novamente haja uma instabilidade social e a possibilidade de um novo ataque golpista. A ousadia criminosa parece não ter limites, com as diversas e contínuas postagens em redes sociais e declarações da imprensa, declarações atentatórias à soberania nacional, à independência do Congresso Nacional e à independência do poder judiciário. Repita-se, não só como citei anteriormente, com as recentes ameaças aos presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre, da Câmara e do Senado Federal, com a ameaça de aplicação de um possível mal futuro, a Lei Magnitsky, como a minha aplicada, caso eles não façam o que se exige, o que essa organização miliciana exige. Mas, da mesma forma, essas ameaças covardes, infrutíferas, também continuam sendo dirigidas a membros desta corte. Esta semana, dirigidas ao eminente ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, ao nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, ao ministro Cristiano Zanin. Mas, mais grave, patético desses traidores, também de viva voz, áudio e vídeo, ameaças às esposas e familiares, citando nominalmente as esposas do ministro Gilmar, do ministro Cristiano Zanin, demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada. Será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo, caso você aceite a torpe equação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, possa gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano desta Suprema Corte, que não aceitará coações, obstruções ou tentativas de novos golpes de Estado, como ocorrido em 8 de janeiro de 2023. Está aí os ministros se manifestando aí na abertura do segundo semestre, os ministros do STF. E está aí esses 3 ministros que falaram de forma veemente, claramente, que não existe nenhuma possibilidade de dobramento do Poder Judiciário brasileiro, da Suprema Corte brasileira, caprichos de um cidadão brasileiro que trama, conspira contra a sua própria pátria em terras estrangeiras. Está aí, os ministros deixaram seus recados. Primeiramente o ministro Barroso, já logo no início falou de forma bem didática, explicando como o Brasil tem enfrentado duríssimas batalhas para se manter democraticamente estabilizado. E ele faz menções às diversas tentativas de golpe ao longo da história republicana, né? E deixa claro que a corte não cederá às chantagens impostas por este núcleo golpista que trama contra o Brasil. O ministro Barroso, ele fala de uma situação que já vem ocorrendo desde 2019. O ministro Barroso, ele faz um histórico cronológico aí que desde 2019 se trama contra a democracia brasileira em terras brasileiras, né? E agora a trama está ocorrendo também fora do território brasileiro. O ministro Gilmar Mendes, ele também é enfático em dizer que esse núcleo golpista continua ativo e trabalhando para que a instabilidade e o caos social se instale no Brasil para que o golpe possa continuar sendo aplicado. E por fim, o ministro Alexandre de Moraes
não dá sequer nenhuma pista de que irá se dobrar aos caprichos internacionais impostos pelo presidente americano, a pedido de um deputado que está afastado, licenciado e conspirando contra o seu país em terras estrangeiras. Não irá se dobrar. Olha, eu já tenho dito isso aqui, que o golpe, a tentativa de golpe não parou. Não parou e continua enfervescida. Mas eu quero também dizer uma coisa muito importante. O ex-presidente só ainda está em liberdade porque ele vive nesta democracia que ele insiste em acabar com ela. Se ele estivesse em um regime ditatorial, certamente ele já estaria encarcerado. Mas aqui se respeita democraticamente o devido processo legal e por isso ele está só com algumas cautelares, ainda não preso. E vou dizer mais. Após todos esses ataques que prejudicam toda a nação brasileira, economicamente falando, a possibilidade de uma prisão domiciliar foi-se para o espaço. A anistia já nem se fala. Mesmo que o Congresso vote, pois sendo inconstitucional, o STF derruba. Então, amigos, vale dizer, vocês perderam. Não haverá golpe. Não haverá anistia. E o ministro Alexandre de Moraes deixa aí os seus recados. Né? Para quem sabe ler, um pingo é um i.